Oi, gente. Acho que agora deu. Acho que agora deu. Vamos fazer hoje nosso primeiro aulão, né? Um aulão aí pré-carnaval, para as pessoas que realmente estão interessadas em se organizar e fazer um planejamento de estudo bacana, né? Para a Secretaria de Estado do Colégio Tiradentes. Então, eu sou a professora Consuelo Ribeiro, e com a equipe aí do Fátima Soares e do Ideal Prepara, a gente tem organizado, né, na véspera aí da publicação de editais, aulões para que vocês vejam a capacidade de formação aqui do curso, que tem aprovado muita gente, né, graças a Deus, muita gente aí mandando mensagens, é muito bacana ver as pessoas se formando nas universidades, concluindo as suas licenciaturas, e conseguindo uma vaga, né, na rede pública. É muito bacana isso. E a gente começa pelo começo, né? A gente tem tido cuidado de trabalhar aqui no curso bibliografias que são, assim, fundamentais em qualquer concurso. A questão da legislação mesmo, né, ela é fundamental. Então, o curso, o Fátima Soares, o Ideal, a gente tem tido cuidado, né, de que essas legislações sejam tratadas com muito cuidado, muito zelo, né, para que elas realmente, o aluno que passa por aqui, dê conta, né, de responder as questões que ele é chamado nas provas. Então, hoje é o nosso primeiro aulão, né? Estou sabendo que a Afonso Pena está pegando fogo lá, mas nós estamos aqui, interessados no futuro de vocês, né? E, se Deus quiser, um futuro bem promissor aí, né? Eu, Gleice, Rosane, a gente saindo da rede pública e vocês entrando. Eu acho que é isso que é importante. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouco e mostrar para vocês como que a gente trabalha aqui no curso, né? A gente casa basicamente três propostas metodológicas. A gente apresenta uma teoria de uma forma não resumida, mas uma forma que dê conta de apresentar para vocês aquele conteúdo, os aspectos centrais, né? A gente trabalha muito com, paralelamente, questões. A gente traz questões, igual as duas que eu trouxe hoje, que é o tempo que a gente tem de 1 hora. Bancas, né, Consuplan, FGV, são bancas que têm assumido os concursos em Minas Gerais, né, a FUMARC, Fundep, né, a própria FUNEC, né, que fez o concurso em Contagem. Então, a gente traz essas questões mais atuais, né, tem esse cuidado também. E a gente trabalha muito com resumos através de mapas mentais também. Isso é bem bacana, tá? Então, hoje, eu vou trabalhar com vocês, né, como que os direitos humanos se apresentam na legislação, né? Como que se dá na legislação nacional. E, no caso da Secretaria de Estado, né, ela, os últimos concursos todos, né, aqui em Minas Gerais, em várias prefeituras, né, ela cobrou do aluno a perspectiva de uma educação em direitos humanos, né, ou a presença, né, dos conceitos amplos dos direitos humanos na bibliografia indicada, sugerida para os concursos. E aí a gente resolveu começar por aí. Porque eu entendo, e aí quem vier fazer o curso, quando o edital sair, vocês, ou mesmo antes, a gente está organizando, né? Se saberem que a gente vai pegar isso aqui e destrinchar, né? E não só para vocês responderem as questões objetivas, mas também para dar elementos para vocês e trazer elementos para vocês, para que vocês deem conta de produzir, né, uma boa discursiva, uma boa dissertativa, né, uma redação bacana aí e fechar, né, pontuar 100 aí nessa redação, né? Então, sejam mais uma vez bem-vindos, tá? Que bom que vocês estão aqui, né, optando por estar aqui para a gente conversar. Então, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já de antemão, né, eu já dou um spoiler aí do que seria o edital, né? Isso aqui não tem como, né? Isso aqui está presente nos editais. Então, professora, que bibliografia é essa? Toda de domínio público, são documentos públicos, né? Então, professora, mas é muito, o que eu deveria ler? Por exemplo, se você pegar essa resolução de 2012, né, que estabelece as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, se você consegue ler ela antes do edital, eu acho que você já deu
um passo grande. Se você consegue pegar esse decreto aqui de 2009, né, que fala de um Programa Nacional de Direitos Humanos, em especial o eixo chamado Eixo Orientador 5, que é o Educação em Direitos Humanos, você deu um passo grande, né? Então, se vocês conseguem se organizar para escolher uma dessas bibliografias, porque elas, assim, elas não só vão indicar para vocês condição de responderem às objetivas, como vocês vão abrir e vão flexibilizar, né, aquilo que vocês têm de conceito. Não, professor, escrever sobre direitos humanos, ai meu Deus. E assim, e nunca é escrever sobre direitos humanos, né? Deixa eu dizer para vocês, todas as provas do Enem dos últimos 20 anos, todas, indicaram perspectivas de direitos humanos. Todas. E eu desafio vocês me dizerem qual que não indicou, inclusive do ano passado. Todas. Direitos da mulher, direitos do idoso, direitos da pessoa com deficiência, todas indicavam, né, uma linha cuja a base dizia respeito, né, e queria ver se o candidato, né, entendia o que é direitos humanos. Então, daí a importância, daí o curso escolher essa temática para a gente conversar um pouco e deixar vocês com água na boca e vontade de vir fazer o curso com a gente, na íntegra, tá bom? Bom, então, a gente tem, né, um processo, um processo que eu quero dizer para vocês que é um histórico, né, de onde que sai esse termo direitos humanos. Então, na verdade, o conceito a perspectiva de ser sensível à dor do outro, ser empático, palavras tão novas, né, no dicionário, empatia, né, alteridade, são termos tão... Mas a perspectiva de entender que as pessoas têm o direito de viverem livres, ela é muito antiga, né? Se a gente hoje conhece, né, mais de perto, né, o processo de escravização dos povos africanos, né, da população negra, né, em vários momentos, inclusive no Brasil, a gente tem também uma população, né, do povo hebreu que foi escravizada, né, do norte da África, que foi escravizado, né? Então, a gente tem uma menção histórica, e aí na nossa aula eu trago esse histórico mais esmiuçado para vocês, mas só para lembrar que Ciro Grande, em 539 a.C., né, ao ocupar, né, ele vai declarar, né, e aí em favor do povo hebreu, que todos tinham o direito de escolher a sua própria religião. Eu estou falando isso em 539 a.C., né? Nossa, nós estamos em 2000 e tanto e tem gente preocupada com a religião do outro, né? Tem gente hoje aí preocupada em silenciar, né, religiões do outro, né? Então, assim, Ciro o Grande, né, o imperador, ele estabelecia naquele momento um conceito que hoje é caríssimo para a gente, que é o da igualdade racial, né? Então, para vocês terem ideia como que nasce. E a partir daí, a gente tem um processo, né, que secular, né? Chegar ao que temos hoje, né? Quando a gente chega no Brasil, numa Constituição de 88, que é um marco civilizatório, na Constituição de 88 para o Brasil, ela é um marco, né? Ela é chamada Carta Magna, porque ela é um marco civilizatório para o Brasil, né? Ela estabelece linhas, né, que até então não estavam claras no contexto brasileiro, né? Mas quando a gente pensa em toda essa legislação, a gente está falando ali de 1988, então nós estamos falando de mais de 2.500 anos, né, em relação a essa imagem aqui, ok? Então, uma primeira. E aí eu trago uma primeira provocação para vocês, né? Eu não sei se vocês viram, tomara até que não tenham visto, né, essa matéria aqui. E eu vou provocar vocês, para vocês entenderem, né, o que significa. Eu sou militante, né, minha formação é pedagogia, eu sou professora universitária, mas eu milito em direitos humanos, né? Então, vamos imaginar que essa matéria aqui caia para vocês numa prova, né, que apareça para vocês, essa matéria é do dia 19, foi semana passada. Essa situação aqui, não sei se vocês viram, um casal, né, é suspeita de matar uma criança de 2 anos, e ele é levado,
né, é linchado, a matéria diz assim, ó, é linchado por multidão após sair de viatura da polícia. Né? Na verdade, o suspeito e depois eles pegam a companheira desse sujeito. Essa matéria do Estadão, se vocês digitarem aí, vocês vão ver que essa situação, a mídia inteira cobriu, né, essa situação aqui, tá? Um suspeito de envolvimento na morte de um menino, porque ele e a mulher, né, foi linchado por uma multidão ao ser retirado de dentro de uma viatura policial ao chegar à delegacia de polícia de Itabira, em Pernambuco, na noite de terça-feira, dia 18. A Corregedoria, né, de Defesa, de Secretaria de Defesa de Pernambuco, diz que, ao tomar conhecimento da ocorrência, instaurou uma investigação preliminar para apurar a conduta dos policiais. Não terminou aqui, mas é dos policiais. Então, vamos lá. Né? Vamos ver se vocês conseguem entender, né, a base dos direitos humanos. Né? Então, aquela mesma... Eu não vou falar isso agora, não, depois eu falo. Mas vamos ver se vocês entendem, tá? Primeiro, pensem aí, né? Quais crimes que estão descritos aqui? Vamos pensar sobre isso, né? Quantos crimes, quantos atos criminosos estão descritos aqui? Vamos pensar sobre isso, tá bom? Vamos pensar. Então, você tem um ato 1, vou chamar de ato 1, vocês vão pensando aí, tá? E um ato 2. Ou vocês pensaram só em um ato, que foi a morte cruel, terrível da criança. Né? Se vocês pensaram que nessa situação só tem um crime que envolve a morte de um bebezinho de 2 aninhos, né? Vocês não conseguiram entender a matéria. E muito menos a perspectiva de direitos humanos. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 atos criminosos. Ato criminoso 1, eu vou chamar assim, e um ato criminoso 2. No ato criminoso 1, que é a causa de tudo, né, envolve, tá, o estupro de vulnerável, que é a criança de 2 aninhos, vou pôr estupro de vulnerável, né, e o homicídio dessa criança. Ok? Esse é o ato criminoso 1. No ato criminoso 2, você tem, né, o linchamento e homicídio em um dos envolvidos. Ok? Então, numa perspectiva de direitos humanos, de leitura social dessa situação, você consegue enxergar que ali tem 2 atos criminosos. Né? É criminoso o casal que matou essa criança, mas é criminoso também aquele que linchou. E por quê? Porque o Brasil, ele possui, né, um sistema judiciário. Então, tanto aqui quanto aqui, precisam responder, né, a um processo judicial. E por que isso, professora? Porque o Brasil tem leis, né? O Brasil tem leis. E quando a gente resolve, e isso tem acontecido com muita frequência ultimamente, aqui no resto do mundo, não só no Brasil, e quando a gente resolve abrir mão desses preceitos e agir com as próprias mãos, nos tornamos todos criminosos, né? Nos tornamos todos violentos, homicidas, porque não tem diferença, não é verdade? A nossa legislação não permite pena de morte, mas ao escolhermos, né, usar as medidas que temos, os atos que temos, para linchar, né, um sujeito, seja ele quem for, nós escolhemos voltar à barbárie. Nós escolhemos voltar em 500 anos antes de Cristo. Nós escolhemos voltar antes da Constituição. E isso, para nós, é um problema. Por que isso é um problema? Porque essa situação, quem diz que está certo ou que está errado, são aquelas centenas de pessoas que estão ali em processo de, né, como é que eu digo, de efeito manada,
né? Onde um faz uma coisa, o resto tudo vai junto. Então, as pessoas perdem ali. Então, vamos lá. Se aqui perdeu-se a humanidade, 2 seres humanos que vão lá, estupram e matam um bebezinho de 2 anos, e a gente pode dizer que aqui a gente perdeu, né, a humanidade, aqui também. A escolha feita aqui também é uma perda de humanidade. E, portanto, né, a gente abre mão do processo civilizatório que a gente conseguiu, né, com a legislação no Brasil. Vocês estão me acompanhando? Estão conseguindo me acompanhar? Né? Então, se a gente entende isso, e quando isso cai numa prova para a gente consegue entender que qualquer um dos atos, né, a gente está abrindo mão da nossa humanidade, né, a gente abre mão daquilo que a gente vem durante, né, séculos tentando construir, né, que é um processo civilizatório, né, a gente está abrindo mão de um princípio fundamental da nossa vida, né, que é o da dignidade, que é o da humanidade, ok? E aí, avançando para frente, né, a gente consegue fazer isso, então, a humanidade consegue, né, trazer para um documento, e assim, esse documento internacional, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, lá em 1948, né, as nações ali reunidas, os 48 estados-nação ali reunidos, hoje são muito mais, né, eles aprovam uma declaração. E lá em 1948, né, essa declaração vai completar 100 anos, né, em 2048, lá em 48, esses estados-nação, esse povo pós-guerra, né, ele resolve dizer que isso aqui não pode acontecer. Isso aqui também não pode acontecer. Que a gente tem meios para... A gente precisa organizar as nossas relações sociais. E o mais correto a se fazer é criar normas para organizar as nossas relações sociais, sejam elas quais forem. O que é uma declaração? Né? O que os estados ali declaram em 1948? Né? A declaração é o efeito de declarar, anunciar, revelar, proclamar, para que todos saibam, esclarecer, publicar, né? Assumir uma determinada posição para o mundo. Nem todos os estados daquele momento assinaram, mas aqueles que assinaram declararam que eles não queriam mais a barbárie provocada, né, pelo nazismo, ok? Quem assina está dizendo assim, olha, a gente não aceita isso aqui mais como forma de relação social. A gente não aceita, né, nem que ciganos, romanes, nem que negros, nem que homossexuais, nem que pessoas com deficiência, nem que judeus sejam queimados ou assassinados em câmaras de gás. A gente não aceita isso, nem para ciganos, nem para romanes, nem para ninguém. Né? A gente vai declarar que o que a gente aceita agora, né, é uma qualidade universal, né? Ou seja, né, a declaração ela expressa um desejo civilizatório da civilização e dos estados lá em 1948. Né? E quando a declaração proclama isso, quando os estados partes na ONU declaram isso, né, eles estão dizendo assim, olha, a nossa humanidade se civilizou. O nazismo não pode mais. Né? Nós não podemos mais pautar as nossas relações no fascismo, no nazismo, onde um ser, né, branco diz assim, olha, só a minha raça presta. O resto é rato. E se é rato, pode ir para a câmara de gás, pode ser queimado. Né? Então, esses estados-nação, ali naquele momento, declaram que eles vão passar a se organizar e se respeitarem, né, dentro da civilidade, num contexto universal de humanidade. Né? Só rapidamente, né, por que esses estados-nação declaram isso? Né? Porque o nazismo ele é uma tragédia humanitária. Ok? Então, a perspectiva nazista
né, autoritária, de base racista, né? E outros mais, como o massacre dos armênios pelos turcos em 1915, né? Então, esses contextos, eles vão sensibilizando as pessoas e as ações, né? No sentido de que essas políticas autoritárias, né, elas não podem mais ser permitidas, porque elas estavam ganhando uma dimensão, e esse momento que vivemos de mundo também agora é um momento extremamente complicado, né? Por exemplo, a limpeza étnica, né? Não sei se vocês viram hoje, né? A primeira reunião do governo Trump, ao mesmo tempo, né, que ele quer fazer uma limpeza étnica dos latinos pobres, ele está cobrando um card de 5 milhões de dólares para quem quiser pagar, ou seja, lá é bem-vindo quem tem dinheiro com 5 milhões, mas latinos pobres, né, ele está mandando voltar para o Brasil. Então, além da limpeza étnica e econômica americana, isso tem caráter absolutamente nazifascista. Foi muito, né, do que Hitler fez na Alemanha, no contexto anterior a 88, uma limpeza étnica, né? Que começou com negros, pessoas com deficiência, romani, até chegar nos judeus, porque era ali a limpeza étnica que ele queria fazer, ok? Bom, essa declaração, ela tem 3 princípios, né, basicamente. Gente, aqui eu pulei vários para mim entrar no base para vocês. Vocês estão me ouvindo? Estão me acompanhando? Tá bacana? Me dêem notícias aí, por favor. Essa declaração, ela traz 4 grandes princípios que vão acompanhar, né? Porque o Brasil vai lá, ratifica, né? Em 48, e em 88 o Brasil ratifica essas características na nossa Constituição, né? A universalidade, né? A indivisibilidade desses direitos, a questão, esses 2 termos, né, ou seja, direitos humanos não podem ser divididos, né? E eles são universais. Nós vamos explicar o que é direito humano, o que é direito fundamental daqui a pouco, né? E por que a declaração fala isso, né? Por que ela responde, né? Na verdade, ela responde a esse contexto aqui. Ela vem para responder, dar respostas àquele conceito ali, né? Então, o que ela está respondendo, né? Primeiro, é universal, porque a condição da pessoa, ela é requisito único e exclusivo para ter direitos. Você nasceu gente, você tem que ter direito. Hoje, inclusive, né, a grande luta aí para defesa dos direitos de animais, né? E nesse fundamento, a perspectiva da dignidade humana. Independente de onde você vem, se você é africano, se você é latino, se você é australiano, se você, né, você é humano. Isso é condição da universalidade. E da indivisibilidade, ou seja, um direito não pode, né, se separar do outro. Então, direitos civis e políticos caminham junto e conjugado com outros direitos. Não adianta nada, por exemplo, um país ter uma educação maravilhosa, uma oferta de educação pública, né? E as pessoas, como a gente tem em alguns países, né? As pessoas não terem o que comer, por exemplo. As mulheres não poderem sair na rua do jeito que elas querem, se vestir, né? Saem lá tampadas pela aquela roupa, né, horrorosa que cobre tudo lá, enfim, né? Essas são características também, né, que foram traduzidas em 48 e que são trazidas para a Constituição de 88. Membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, né? O que é um bem inalienável? É um bem que você não empresta, que você não troca, porque você não é dono dele. A humanidade é dona dele. Pensa no carro alienado. O carro alienado você não vende, você não empresta, você não, né? Você não financia, por quê? Porque ele está alienado a um banco. Então, direitos humanos são bens inalienáveis. Você não empresta, você não vende, você não pode, porque é um bem. Né? O fundamento da liberdade, da justiça, o império da lei e da rebelião contra a tirania e a opressão. Foi muito essa resposta que se deu, né, à tragédia humanitária que o nazismo provocou. Né? E essa história do império da lei. Então, olhem só, pessoal. A grande característica de estados democráticos, né, é a existência de regra, de lei.
Estados tiranos, como estados nazifascistas, né? No mundo hoje nós temos vários exemplos. Aqui na América Latina nós temos a Venezuela, mas nós temos a Turquia, nós temos a Índia. Hoje ali tem um estado absolutamente autoritário, né? A Índia, a Arábia, né? Entre outros ali. Então você tem estados autoritários, né? Então, nesses estados, quem é o imperador é a lei. A lei é ele. Em países democráticos, a grande característica em países que ratificaram a Declaração Universal de 48, eles estão dizendo assim, olha, no nosso país, o que manda é a lei. E a lei, em princípio, é para todo mundo. Então, o império da lei. Democracias têm como fundamento a existência de leis que servem para todos. No nosso caso, uma Constituição Federal, como em muitos países, americano, né, na Espanha, em Portugal, né, na Finlândia, países da Europa, basicamente todos, né, na América Latina. Então, você tem o império da lei. Né? Um outro fundamento é o respeito entre as nações e Estados-membros. Porque quando a gente lembra do período, né, em que Hitler começa a ocupar, ele vai avançando as fronteiras, não vai? Ele sai da Alemanha e começa a invadir. França, Inglaterra, ele começa a avançar. Né? Quando ele chega na Rússia, ele é bloqueado. Na verdade, ele é derrotado pelo comunismo russo naquele momento. Né? Mas ele invade quase que a Europa inteira. Quando ele chega na Rússia, ali ele é travado. Né? Ali ele é derrotado, o inverno derrota ele. Mas, enfim. Então, a ideia de que, né, cada estado tem a sua própria forma de conduzir, respeitado os direitos humanos. Cada estado, o Brasil, tem a sua organização legal. E nenhum outro estado, por exemplo, Estados Unidos, não pode ficar enfiando o dedo aqui, por exemplo, nas questões do judiciário brasileiro. Isso não existe. Né? Bom, avançando mais um pouquinho. Né? E aí, quando o Brasil traz para a gente, né, a declaração ratificada, né, você tem um processo no Brasil que vai demorar basicamente mais de 20 anos, né, porque ela começa 60 e vai basicamente até 85, então mais de 20 anos. Né? Qual o contexto que você tem antes de 88? Vocês estão acompanhando aí, a gente está na torcida. Quem não foi ainda, vá assistir, né, o filme Ainda Estou Aqui. É espetacular. E ele não é espetacular por mostrar a tragédia da ditadura militar. Pelo contrário, na verdade, ele nem mostra, né, as cenas horrorosas, nada disso. Né? A ideia do filme é mostrar o sentimento das pessoas que ficam. Né? Como que aquela família que perde um deputado federal, né, que é sequestrado pelos militares ali, né, e não volta mais, como que aquela família vai historicamente viver, né, sem saber onde que aquele ente, onde o pai e o marido estão. Então, é uma obra-prima e eu torço para que ganhe o Oscar, porque é muito espetacular. Assim, o processo do filme é muito lindo. Né? E a gente acaba, as imagens, né, a atriz, a Fernanda, ela consegue demonstrar um sofrimento, através do silêncio, ela mostra todo o sofrimento causado, né, por uma ditadura latina, que foi a ditadura brasileira. Você teve várias. Mas qual que era o contexto? Né? Era um contexto muito parecido com o contexto nazista. Né? Liberdades cercadas, né? Direitos cerceados. Né? O Estado mandava e desmandava no povo. Né? Então, assim, hoje quem reclama que perdeu a liberdade de expressão nas redes não sabe o que é perder a liberdade. Né? Esqueceu desse período aí. Né? Bom, e aí o que eu acho que é importante vocês entenderem, né? Que são coisas diferentes. Direitos humanos e direitos fundamentais são coisas diferentes e eu quero que vocês guardem isso aí. Né? Direitos humanos têm caráter universal, internacional. Então, nasci humana, onde eu estiver no mundo, eu tenho acesso. A questão da comida, por exemplo, né, você ter direito a comer e beber água é um fundamento. Independente do país que você tiver, você vai comer.
né? O direito à vida é um direito humano fundamental. Então, eu posso dizer que direitos humanos são direitos internacionais. Independente do país, né, que está ali ratificando a declaração, eu tenho lá. Agora, os direitos fundamentais, eles são um recorte dos direitos humanos, dependendo do país onde ele está. Então, por exemplo, onde que está declarado os direitos fundamentais do brasileiro? Na Constituição Federal de 88. Né? Ali está explícito todos os nossos direitos. Por exemplo, no Brasil, a educação básica de 4 a 17 anos é um direito fundamental. Em outros países não é. No Brasil, né, o SUS é um direito fundamental. A questão da saúde pública é um direito fundamental. Nos Estados Unidos, não. Se você quiser, inclusive tem muito americano vindo para o Brasil fazer procedimento. Né? Adoece lá e vem pedir socorro no Brasil. Nossa, os Estados Unidos é maravilhoso. Não. Né? Saúde pública não tem. Muitos vêm para cá. A gente vira e mexe, a gente escuta aí as pessoas falando nas redes sociais. Né? Mas aqui é onde a saúde é um direito social, é um direito fundamental. Então, direitos fundamentais estão relacionados, né, à origem, ao país onde ele está vinculado. No caso do Brasil, a Constituição de 88, nos Estados Unidos, tá? Dependendo do país, ok? Essa é a nossa diferença aí, tá? E aí, considerando os nossos direitos fundamentais, que a Constituição de 88 definiu, né, considerando os direitos fundamentais que a Constituição definiu, né, nós vamos ter até o artigo 5º da Constituição, e aí na nossa aula a gente descreve melhor isso, a gente fala sobre isso, né, mas nós temos basicamente do artigo 1º ao 5º essas 5 matrizes, né, dividido em 5 capítulos, são os direitos individuais e coletivos. Ir e vir é um direito individual, né? Educação é um direito coletivo e social. Nacionalidade, direitos políticos, montar um partido político, participar de uma assembleia sindical, né? E partidos políticos. Então, a nossa Constituição descreve, do artigo 1º ao artigo 5º, essas garantias fundamentais que foram recortadas para o caso brasileiro. Ok? Bom, e aí no artigo 1º da Constituição, ela vai descrever, e aí eu citei e sublinhei para vocês aquilo que é mais importante, né, na nossa Constituição. 3 elementos que são fundamentais na nossa Constituição e que em qualquer prova de redação de um concurso público, vocês precisam levar em conta se vocês estão falando de qualquer aspecto relacionado a direitos humanos e direitos fundamentais. Primeiro, nós somos uma democracia, né? O Brasil se constitui numa república, né? E essa república é organizada no Estado Democrático de Direito, portanto tem leis. Né? Segundo, nós somos cidadãos. O que é cidadania? É aquele que tem direitos. Ok? Então, é um Estado democrático. Então, dentro de uma democracia, a gente tem cidadãos. E esses cidadãos, eles têm direito a uma vida digna, a dignidade. Então, voltando naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, que eu provoquei vocês, sobre o linchamento lá do sujeito acusado, né, de estuprar e matar uma criança de 2 aninhos. Né, trazendo esse caso para cá. Né, o que a democracia me diz? A democracia me diz que nós temos aqui um sistema judiciário que deveria investigar, né, abrir um inquérito, né, para investigar, julgar, condenar e, se condenado, prender. Né? Então, isso é a justiça. Né? Dentro da perspectiva de cidadania, esse sujeito teria direito a um julgamento justo e imparcial. Dentro da perspectiva da dignidade da pessoa humana, e aí por isso os policiais estão sendo investigados, porque a pessoa quando passa para as mãos do Estado, quando ela está dentro de uma viatura ou sob a proteção do Estado, o Estado responde por ela. Né? E aí o Estado responde a esse princípio de dignidade. Ok? Se é que a gente quer viver numa democracia. Porque se a gente não quiser viver, a gente pode ir para a Venezuela, por exemplo. Se a gente não pensa desse jeito, se a gente acha que isso aqui está certo, a gente vai lá para a Turquia, a gente vai lá para a Índia, né, que assim, assustadoramente, os casos de estupro coletivo têm
tem sido uma coisa assim, recorrente. A gente vai para lá, tá tudo certo. Mas aqui, se a gente quer viver numa democracia, a gente faz a opção. Por isso, são essas as condições aqui. Então, isso aqui não é possível. Isso aqui é barbárie, isso aqui não é possível. Vocês estão dando para vocês entenderem? Estão me acompanhando? Né? Então, bora lá. E aí, eu disse para vocês que a gente está sempre mesclando, né, questões com a base teórica que a gente está trazendo para vocês, né? Eu trouxe essa aqui bem novinha, da Consulplan, que é uma banca que está pegando fogo aí, muito possível ser essa banca. Se ela disputar a Secretaria de Estado de Minas, ela ganha, porque é uma banca muito bacana, é uma banca muito conceituada, né? E ela está pegando concursos pesados, esse, por exemplo, do Tribunal de Justiça, né? Então, é uma banca que tem dado conta do recado. E eu trouxe uma questão justamente para vocês entenderem como que direitos humanos é cobrado, como que essa temática é cobrada nas provas, né? Vamos lá, essa aqui, a evolução dos direitos humanos. Se vocês quiserem, depois, né? Quem estiver assistindo aí essa aula gravada depois, porque ela vai ficar disponível, já fui informada disso, né? Então, para a aula, resolve a questão e volta comigo, né? Mas quem quer continuar, vamos lendo e vocês vão identificando os equívocos e os acertos aqui, né? A evolução dos direitos humanos nas últimas décadas tem promovido o reconhecimento e a proteção de novas modalidades de família, né? No caso, a nossa Constituição, ela começa em 88, né? Organizada de uma forma nas organizações familiares, e hoje a gente 88, 98, 2008, 2018, já vai fazer 40 anos a nossa Constituição, ela chega hoje, né, com organizações familiares muito diferentes, né, daquela que está prevista em 88, né? Então, o que a gente tem hoje enquanto organização familiar, né, para a gente entender, e aí meio que eu já respondo a questão para vocês, né? Eu tenho, né, a família chamada família natural, que é aquela composta, né, por pai, mãe, né, ou um dos dois e os descendentes. Esse é um arranjo familiar, descendentes, ok? Eu tenho uma chamada família extensa. Vocês viram que aqui, ó, pai, mãe ou família extensa, tá? Ou ampliada. É a família que a gente vê muito na escola pública, né? Um tio cuidando, um primo cuidando, que assumiu a guarda, o avô, a avó que assumiu a guarda, né? E eu tenho a família substituta. E nessa perspectiva da substituta, eu tenho dezenas de arranjos possíveis, né? Eu tenho um pai que adota, eu tenho uma mãe que adota, eu tenho duas mães que adotam, eu tenho dois pais que adotam, né? Eu tenho um arranjo de família que adota, enfim, né? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que explicita corretamente um aspecto desse processo. E aí, olha só, eu estou falando de direitos humanos, o direito pensado numa nova modalidade, numa nova organização e de arranjo familiar, né? Muito bem, Silvia está chamando a atenção de vocês aí, tá? Os direitos humanos excluem a proteção das novas modalidades, tem um princípio fundamental dos direitos humanos que é incluir, é ampliar e diversificar, né? Então, se ele está incluindo e pensando, né, na diversidade, ele não está focando em indivíduo e nas suas liberdades individuais, pelo contrário, ele está restringindo. Quando ele exclui, ele restringe o acesso, né? Então, de jeito nenhum, né? Nós estamos caçando uma correta, tá? Nós estamos procurando uma alternativa que indica, né, esse novo modelo pautado nos direitos humanos. O reconhecimento legal das novas modalidades de família não implica em mudanças na legislação de adoção de direitos hereditários. Pelo contrário,
né? Implica em tudo, porque para a justiça reconhecer, né, uma herança, ela tem que reconhecer esses novos arranjos aqui. Então, erradíssima. O conceito de família permanece ligado à união entre um homem e uma mulher, ou seja, seria só a chamada família natural, né? Embora haja espaço para outras formas de relacionamento. Nós não estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de arranjo familiar, com direitos e deveres. As novas modalidades de família não são reconhecidas legalmente em nível global, sendo tratadas como arranjos informais e desprovidas de direitos garantidos. Pelo contrário, né? Elas passam a ser reconhecidas no nosso país, né? Dentro de uma perspectiva de Estado democrático de direito e no mundo todo, que assina e ratifica. E no caso disso, a gente tem ainda a Convenção de Haia, né? Que é a convenção que dá o direcionamento, por exemplo, questões de adoção internacional. O Brasil, ele só estabelece processos de adoção com países que têm ratificado a Declaração de Direitos Humanos e a Convenção de Haia. Se esse país não respeita a Convenção de Haia, não existe possibilidade de haver adoção, ok? Por quê? Porque é uma norma, né? Então, a norma, ela é provida de direito, né? Ela é provida de direito, inclusive internacional, que é a Convenção de Haia. Estou dando exemplo de processo de adoção, tá? Então, no sobrou as políticas públicas e legislações de vários países têm se adaptado para incluir e proteger direitos de famílias compostas por casais do mesmo sexo, monoparentais, né? Um pai ou uma mãe, e configurações não tradicionais. Perfeito, né? Então, em todos os Estados-nação que assinam a Convenção de Haia a respeito e, portanto, né, operam o direito ali, né, o ordenamento jurídico ali, opera para a perspectiva de direitos humanos, ele tem se organizado, né, para garantir, né, uma legislação que seja viável e que dê conta a esses novos modelos, essas novas organizações, essas novas configurações, que não são mais a tradicional, que é papai, mamãe e filhinhos. Ok? Então, é esse tipo de questão, né? E aí, fazendo o nosso curso aqui, né? Eu acho que vai ser tranquilo. Vocês não vão perder tempo em resolver uma questão como essa. Fechou? Essa aqui é uma outra legislação que a gente trabalha, né? Que eu sugeri a vocês que escolhessem, que é o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. É um documento bacana, né? Agora, lá na LDB, ela traz para a gente o artigo 14, que fala sobre a questão da gestão democrática, né? Mas, explicitamente, ela traz, em alguns textos, né, a necessidade, a obrigação da escola trabalhar conteúdos relativos aos direitos humanos. Lá no artigo 26, que é o artigo que trata da questão curricular, né? Os currículos, a partir do artigo 26 e 26A, a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas, ela vai descrever quais são as matrizes, quais são os conteúdos fundantes do currículo nacional, e dali surgiu, dali nasceu as diretrizes curriculares nacionais e dali nasceu a BNCC. Então, é no artigo 26, nos vários parágrafos, mas o artigo 26, ele já nos indica, inclusive, uma inclusão da LDB de 2014, não é nem de 96, quando ela foi publicada, é de 2014. Né? Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, então isso é o caput do artigo, e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educantes. Aí vai falar, parágrafo único, conteúdos relativos à história social, pipipi, vem falando. Inglês, pipipi, artes, pipipi. Quando chega no parágrafo 9º, conteúdos relativos aos direitos humanos e prevenção de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata esse artigo, né? Então, eu estou falando da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, tendo como pano de fundo a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E aí toda observação para que o material didático seja adequado para crianças de 0 a 5, para a meninada de
6 a 14, e para a meninada, aí a juventude aí do ensino médio, ok? Esse documento aqui também, né, a gente trabalha ele aqui no curso, a gente, né, descreve ele, tá? Que é o Programa Nacional de Direitos Humanos. A gente destrincha ele, para vocês entenderem, esse eixo orientador 5, que deve estar passando por uma revisão, mas esse, por enquanto, né, é o decreto, né, e é o programa que está valendo, de 2009 ainda, né? E ele traz ainda, ampliando aqueles elementos, né, de democracia, cidadania, né, dignidade. Ele ainda traz a questão da tolerância, da solidariedade, da justiça social, a inclusão, a pluralidade e a sustentabilidade, né, que não existiam. Então, aqui ele representa, né, ele traz para a gente alguns alicerces, né, do documento. Eu não vou entrar no mérito. Esse é o parecer que eu falei para vocês, que era um ótimo documento para vocês começarem a leitura, porque ele traz elementos, é um parecer do Conselho Nacional de Educação, né? Então, eu acho que é um documento que traz uma leitura para vocês muito tranquila, de educação e direitos humanos, e eu acho que é um bom documento, né, para vocês começarem a ler, né? A questão da transversalidade, o ensino laico, né, como que a gente tem enfrentado nos últimos anos no Brasil essa discussão, né, o Estado se envolvendo com questões religiosas, isso é muito perigoso. Outro dia meu pai tem mais de 85 anos, ele falava, tem 86 anos, ele falava, todas as vezes que a igreja se misturou com o Estado, deu M, né? Então, isso está na Constituição, né? O caráter laico da educação e do serviço público, né? E ambientalmente sustentável. O pau está quebrando, gente. Olha o calor que está aí, né? Se a gente não conseguir discutir com os meninos, trabalhar com as crianças, né, de que isso aqui não se sustenta do jeito que a gente está fazendo, a gente vai continuar explorando, nós temos que procurar formas de exploração que nos garanta a vida, porque isso aqui vai pegar fogo e nós vamos morrer queimados, não tem escolha. Isso não é, não pode, não, isso, vai acontecer, não, já está acontecendo. O nosso globo está pegando fogo, já está acontecendo. Então, é uma discussão na perspectiva. Quer dizer, o direito a existir como ser humano, né? Bom, aqui uma outra questão que eu trouxe para vocês também, novinha da Consuplan, e é o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, tá? A Consuplan, ela trabalha, e daí quando eu digo para vocês assim, meninas, procurem ler com antecedência, vão assumindo algumas leituras, porque na hora que o edital sai, o pau começa a quebrar, meu Deus, o que eu leio primeiro? Então, a ideia de começar a estudar num pré-edital, ela é importante, porque ela traz também uma capacidade leitora para vocês, né? Eu tenho alunos aqui do cursinho, que chega no final do curso e fala, professora, eu estou lendo com muito mais destreza, minha leitura está muito mais fluente, porque eu estou lendo muito mais. Não tem como criar fluência na leitura sem ler. E aí você pega, né, uma prova, como uma prova da FUMARC, né, onde a menor questão era desse tamanho, a prova tinha 50 questões, você não conseguiu resolver 25, porque você não deu conta de ler. Isso é trágico, né? Então, até para isso, o nosso curso também é bacana, porque acaba que vai indicando, leia isso, pega esse texto, dá conta dessa leitura, tem que ler, né? Quer passar a Secretaria de Estado? Gente, sinto muito, não tem, bloquinho de pré-carnaval é aqui, não tem como, né? Vamos nos organizar para que isso aconteça, tá? Mas essa questão é bem bacaninha, né? E vamos fazer ela aqui para vocês entenderem o nível da questão também, tá? Então, ó, a igualdade e a discriminação pairam sob o binômio inclusão-exclusão. Então, aquela hora a gente falou da questão dos arranjos, novos arranjos familiares, aqui a gente já traz para a perspectiva dos paradigmas da inclusão e da exclusão, né? Então, você tem ou seja, direitos humanos já numa outra base conceitual, né? Enquanto a igualdade pressupõe formas de inclusão social, a discriminação implica violenta exclusão e intolerância à diferença e à diversidade, né? O intolerante,
né, e a exclusão, né, ele impede que a diversidade, ele nos obriga a ser iguais, né? Ou seja, a terem as mesmas formas de acolhimento. E isso não é possível porque somos diferentes, né? Então, logo, não é suficiente proibir a exclusão. Quando se pretende é garantir a igualdade de fato, com a efetiva inclusão social de grupos que sofreram e sofrem um consistente padrão de violência e discriminação. Né? Então, nós estamos falando aqui de minorias sociais. Né? Nesse contexto, surge a ideia das ações afirmativas. As ações afirmativas constituem medidas especiais e temporárias, né? Essa é a ideia, que buscando remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o processo de igualdade com o alcance da igualdade substantiva por parte de grupos socialmente vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais, entre outros. Enquanto políticas compensatórias, adotadas para aliviar e remediar as condições resultantes de um passado discriminatório, as ações afirmativas, e o Brasil tem, né, várias delas, objetivam transformar a igualdade formal em igualdade material, ou seja, que realmente tenha sentido, né, resultado, assegurando a diversidade e a pluralidade social. Devem ser compreendidas não somente pelo prisma retrospectivo, no sentido de aliviar a carga de um passado discriminatório, a questão do racismo mesmo, mas também projetar para o futuro, né, prospectivo, no sentido de fomentar a transformação social, criando uma nova realidade. Constitui medidas concretas que viabilizam o direito à igualdade, com a crença de que a igualdade deve se moldar no respeito à diferença e à diversidade. Através delas, transita-se da igualdade formal para a igualdade material e substantiva. Essa autora, a Flávia Piovesan, inclusive, se vocês quiserem procurar, vocês digitam na internet, Flávia Piovesan, Direitos Humanos, PDF. Você vai encontrar, né? Ela é uma juíza pela democracia, ela é do grupo de juristas pela democracia. Sim, essa autora é. Mas, enfim, é uma ótima autora para vocês lerem e terem acúmulo para discutir a temática, tá? A Flávia Piovesan. Com base no texto anterior, assinale a alternativa que não contém um exemplo de ação afirmativa. Não é ação afirmativa, ok? A Lei Federal número 12.990, a qual reserva vagas para negros em concursos públicos. É absolutamente uma lei com contexto afirmativo. Do mesmo jeito que a lei de cotas é uma legislação, em tese, que deveria ser temporária, né? E aí eu quero afirmar para vocês, você tem hoje, né, em vários cursos de universidade federal, cursando cursos de universidades federais, pessoas negras, porque tem a legislação de cotas, né, cotas raciais, dentro da cota social, né, advindos da escola pública são beneficiados. Por quê? Só existem hoje porque existe essa legislação no país, senão não. Então, a gente continua tendo, né, por exemplo, turmas de medicina absolutamente esbranqueadas, vamos dizer assim. Né? Então, com certeza. O artigo 7º da Constituição de 88, o qual trata da proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Agora, há pouco tempo, né, o atual governo aprovou uma legislação que é absolutamente afirmativa, que é a legislação que fala, né, que pune empregadores que discriminam homens e mulheres, a questão salarial de mulheres em relação a homens. Então, a gente já tinha isso como princípio, mas a gente não tinha uma legislação que tratasse da valorização salarial das mulheres, né, da garantia de mulheres ganharem o mesmo salário que homens. Isso não estava estabelecido em lei, e agora está no Brasil. Né? Ano passado, essa lei foi aprovada. O respeito ao percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, nos termos do artigo 10, dessa legislação aqui, que é todo ano. Aqui, né, em Minas, a gente teve um caso horroroso, né, de um vereador que foi condenado, infelizmente, mas, enfim, uma situação de desrespeito à candidatura. Vira e mexe, os partidos políticos estão passando por cima, mas a gente tem lei, e é uma lei de ação afirmativa, né, de uma minoria que são mulheres.
A existência do artigo 37, também da Constituição, o qual determina que a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência. No edital da Secretaria de Estado, vocês vão ver lá, né, vagas reservadas para pessoas com deficiência. Né? Isso já está desde, já tem, né, alguns anos que a gente já conseguiu avançar nessa legislação, ok? Bom, e aí ficou de novo a ideia de que se deve validar o direito de a mulher resolver os seus imbróglios, garantindo uma abstenção estatal nos casos de conflitos de violência doméstica, que é aquela velha coisa, né? Entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? O Estado se eximir de proteger a mulher. Então, nós fizemos isso até a Lei Maria da Penha. Né? Até 2006, o Estado não só se eximia de proteger a mulher de violência doméstica, como ele fez com a Maria da Penha, né? Como ele também protegia o agressor. Né, sobre a égide de que ele estava defendendo a sua moral, a sua honra. Né? Então, o homem podia matar a mulher porque ele cismava que estava sendo traído, ou estava mesmo, não sei, enfim. Ele achava que podia fazer aquilo para defender a honra. Então, era o Estado abrindo mão, né, da defesa de mulheres em situação de violência doméstica. Hoje, não. Né? Então, essa ideia, graças a Deus, caiu por terra e ela é absolutamente a ideia que nega o princípio dos direitos humanos. O Estado precisa proteger as minorias, crianças, velhos, mulheres, negros, homossexuais. O Estado precisa assumir. Isso é característica de direitos humanos. Isso é característica de Estado democrático. Não sendo assim, temos a barbárie. Temos a barbárie. Ok? Então, essa aqui, com certeza, é a negativa de direitos humanos. Ok? O Islander, isso mesmo, muito bem. Bom, então, avançando, eu acho que terminamos por aqui. Não terminamos, terminamos por aqui. E aí, eu estou deixando para vocês, mas assim, a ideia era essa mesmo, né? Era fazer bem corridinho para que depois vocês tenham interesse de vir para cá e destrinchar com a gente cada uma dessas legislações, fazerem muitas questões e conversar. Né? Esse texto, né, desse autor, né, se referindo ao terceiro mundo, creio que a humanidade se divide entre aqueles que consideram a vida como algo suposto, evidente, né, e aqueles que não podem dar como um suposto à vida antes. Tem como tarefa fundamental sobreviver. Vamos pensar na Palestina? Né? Eu acho que esse texto foi feito já há alguns anos em El Salvador, mas ele serviria, né, a população da Palestina, ela é aquela que tem a vida como algo suposto. Que será da gente agora, né, a faixa de Gaza absolutamente destruída. Né? Como viver aqui? Então, ali, por enquanto, se sobrevive. Né? Então, a nossa humanidade, ela se divide entre aqueles que nascem, de fato, com direitos e aqueles que nascem, de fato, sem eles. Eu citei o exemplo da faixa de Gaza e dos palestinos, porque eu acho que tem tudo a ver com essa ideia aqui para a gente pensar. Ok? Então, vamos terminar por aqui, tá? Beijo, beijo, beijo. Espero que vocês estejam conosco aí, fazendo a formação desse pré-edital, né? E mesmo depois, garantindo sua vaga, com certeza vocês vão ter muito sucesso e vai ser uma alegria dividir conhecimento, compartilhar com vocês, né? E a gente aí se encontrar nessa roda viva, que é a educação pública e que merece gente trabalhadora, defensora de direitos humanos, tá bom? Beijo e obrigada pela aula, gente.